Estamos aqui para a coletiva pós-jogo do primeiro Clássico Rei da Série B 2026. Vitória do Ceará por 2-1. Conosco o professor Moser. Boa noite, professor. Boa noite. Eu inicio a coletiva com o repórter Del Luiz, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Moser. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Parabéns pela vitória. Obrigado. É uma vitória importantíssima, né? Vencer um clássico sempre é importante. E vencer um clássico na situação que o Ceará vinha se torna muito mais importante. Mas eu queria que você falasse do jogo, porque ainda há pouco eu vi o técnico do Fortaleza aqui e me transpareceu que o Ceará não criou nada no jogo. E eu não vi o jogo dessa forma. Eu vi o jogo que, no primeiro tempo, o Fortaleza jogou por uma bola como foi nos clássicos do Campeonato Estadual e não conseguiu... o Ceará não conseguiu conter o Fortaleza no primeiro tempo, marcou um gol, teve uma chance de marcar no segundo tempo, mas acho que o Ceará controlou bem o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, você nos vestiários conseguiu arrumar o time. O time foi um outro time. Você deu mais liberdade pro Mel, que o Mel foi mais um jogador mais solto no segundo tempo. Queria que você falasse do primeiro tempo, porque eu não achei essa superioridade toda do rival. Achei que teu time também não foi desorganizado, mas não achei superior o rival. E no segundo tempo, você arrumou nos vestiários e conseguiu a virada. Bom, assim, o primeiro tempo foi de menos espaço realmente, mais truncado. Eles conseguiram neutralizar as nossas infiltrações, as nossas combinações, e aí acabaram escapando uma vez e nós concedemos o pênalti, e eles abriram o placar. No segundo tempo foi um jogo mais aberto, e aí os jogadores tiveram uma postura importante assim para empatar e virar o jogo. Tiveram mais energia, infiltraram mais, combinaram mais, fizeram inclusive mais jogadas individuais também, que um jogo mais truncado ele exige em alguns momentos dessa jogada individual. Abriu parênteses para quem entrou também, que deu uma contribuição bem importante, assim, em termos de energia, de parte técnica, enfim. E aí, assim, respeito a opinião do rival, mas eu discordo um pouco, porque realmente eu concordo com você. O primeiro tempo, apesar de ter tido poucas chances, praticamente nenhuma dos dois lados, mas nós tentamos ter o controle maior, eles vieram muito mais para nos contra-atacar. Acaba que o pênalti sai dessa forma, inclusive. E aí o segundo tempo foi um jogo mais aberto. Até abri um parênteses também pro Bruno. Assim, o Bruno fez uma defesa muito importante ali, se eu não me engano, estava 1-1 o jogo, né? Uma defesa que é praticamente um gol, assim, né? Então... Sim, muito feliz, grato a Deus por ter nos concedido essa vitória importante. Grato aos meus jogadores por terem se entregado, e se entregaram assim, de maneira importante. Nós precisamos voltar a vencer na Série B, para voltar a pontuar, e nada melhor do que vencer realmente um clássico. Assim, né? Então, estou muito feliz pelo resultado, pela forma que nós conquistamos. Terminamos o clássico com 5 jogadores formados aqui no clube, né? O primeiro gol, todos os jogadores, praticamente o gol foi feito pelos jogadores formados no clube, né? João, Enzo e Melk, né? Então, assim, aí abrir esse parênteses também para a formação desse clube aqui. Realmente, eu estou pegando um trabalho muito bom, assim, da base, né? E aí, o Alisson que está conosco hoje... realmente treinou esses meninos têm um entendimento muito grande assim do que fazer no campo e assim e uma coisa que eles estão trazendo para nós vindo da base para o time principal é o sentimento de pertencimento, que isso é uma coisa muito importante no futebol hoje em dia, na minha opinião. Hoje assim, é tudo muito solto, muito superficial, mas eu ainda acredito nesse sentimento de pertencimento e esses meninos estão trazendo essa energia para nós. Não só a questão técnica, tática, né? Enfim, a capacidade inclusive deles, mas esse sentimento de pertencimento que é uma coisa para mim muito importante. E graças a Deus essa vitória ela foi construída dessa forma. Moser, aqui, Horácio Neto do Jornal noite. Povo, da Rádio Povo CBN, parabéns pela vitória. Obrigado. E na semana que 3 jogadores, vamos colocar como lideranças do elenco, não foram relacionados, queria até que você explicasse essa situação. Os jogadores da base apareceram e foram determinantes. Você já até começou explicando sobre isso, e o Ceará, mesmo sem esses jogadores da base no seu sub-20, tem liderado o Campeonato Brasileiro sub-20. A formação, essa geração, parece estar vindo muito boa e já tinha uma expectativa muito grande nela. Eu queria que você falasse da importância que eles foram hoje, determinantes no Clássico, de como até você teve a coragem de tirar o Alex e não ir para o habitual, que seria colocar um outro lateral, colocou o Enzo, que é um ponta, mas que também tem formação como lateral, e como os jogadores têm respondido junto a você, como essa base tem trabalhado junto com você na questão tática e até de desempenho também. Bom, em relação à convocação,
única e exclusivamente o desempenho no dia a dia, assim. As minhas escolhas são baseadas sempre nisso. Nada mais do que isso. Em relação aos meninos da base, eles têm respondido assim muito bem, assim, foram muito bem estimulados aí ao longo da formação deles. Né? Então, assim, você falou do Enzo, né? O Enzo é um lateral de origem que vinha jogando de ponta, né? Inclusive no primeiro jogo contra o Floresta do estadual, ele jogou de ponta e faz o gol da vitória, inclusive, né? Então ele tem essa capacidade de fazer o quinto da defesa, mas ser um ponta também para jogar, então, e assim, deu uma energia importante para nós lá daquele lado, né? E assim, e o fato deles jogarem muito tempo, ele, o Melco, o João, né, acabam se procurando dentro do campo, né? Então os meninos têm respondido bem, né? O Pedro Sli também está treinando muito bem. Em algum momento vai ter a sua oportunidade. O Caio é um jogador que também é bem promissor, assim, um camisa 5 que inclusive, assim, depois do Zanocelo, ele talvez seja o único camisa 5 de origem realmente que nós temos no elenco, né? E daqui a pouco também vai ter sua oportunidade. Enfim, eu estou muito satisfeito aí com o que esses meninos trouxeram para nós, né? A janela só abre em julho, então nós optamos por contratar dentro do próprio clube, né? E graças a Deus está dando muito certo, né? Eles já deram uma resposta importante na quarta-feira e hoje confirmaram a expectativa que nós temos sobre eles. O desafio agora é, a partir de amanhã, já se preparar para o Novo Horizontino, assim, né? O futebol profissional não permite relaxamento, né? Então nós vamos começar já a nos preparar para sábado a partir de amanhã. Mozart, boa noite. Daniel Farias da Verdinha. Queria te perguntar justamente sobre esse ponto do próximo jogo, porque depois de muito tempo você vai ter uma semana cheia aí para treinamentos. Uhum. Queria te perguntar a importância disso e também o que você pretende, assim, mais especificamente, trabalhar com o seu grupo, desenvolver alguma questão específica? Olha, assim, o descanso ele é físico, mental e aí fazer os ajustes, né? Nós ainda não definimos uma estrutura específica para marcar, né? Eu vejo que a gente pode marcar em 2 linhas de 2. O 5-3 está enraizado, o 5-4 está enraizado, mas ainda eu acho que a estrutura defensiva do nosso time nós podemos melhorar. Especificar realmente a função de cada um, o que eu pretendo, como a gente pode se ajudar dentro do campo. Apesar de eu achar que nós fizemos defensivamente um jogo muito sólido, mas sempre fica uma coisa ou outra para fazer os ajustes e com certeza nesses dias que nós vamos ter para treinar, eu vou aproveitar para fazer esse ajuste. Eu acredito que ofensivamente a gente tem produzido bastante, o segundo tempo hoje prova isso. No jogo de quarta-feira nós produzimos bastante também, porque os nossos jogadores são bem talentosos assim, né? Então eu acho que esses ajustes defensivos que vai ser o meu foco aí nessa semana. Não que a gente deixe de treinar a parte ofensiva, não é nada disso, mas eu tenho que priorizar, se eu for priorizar alguma coisa, vai ser isso. Boa noite, professor. Boa noite. Alisson, bora pro Racha Vozão. Boa noite. Professor, contra o Vila Nova, você falou que precisava se reinventar. Uhum. Contra o Galo, você falou que o time que jogou contra o Galo vai te dar um norte pro restante da temporada. Uhum. Hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto e também sobre a diferença do primeiro tempo pro segundo. O Ceará foi, não sei se você vai concordar, mas foi controlado. O time fazia as movimentações, mas o Fortaleza estava muito bem encaixado, fazendo as perseguições e não gerando os espaços, que eu acho que você tentou gerar para o Fernandinho atacar os espaços. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual foi o diálogo no vestiário para poder fazer essa mudança e as mudanças individualmente funcionarem, coisa que no primeiro tempo não funcionou tanto. Em relação, assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de poucos espaços, e aí muito mais por mérito do adversário do que demérito nosso, assim. Pouco espaço para combinar por dentro, pouco espaço para infiltrar. As infiltrações do Fernandinho, que funcionaram muito bem na quarta-feira, hoje elas eram muito mais para a lateral do campo do que em direção ao gol, e aí realmente... porque, assim, nós enfrentamos um adversário que marca com praticamente 9 jogadores atrás da linha da bola em 25 metros. Realmente fica mais difícil entrar, né? E aí o segundo tempo nós fizemos alguns ajustes, nós tentamos fazer uma saída de 3 com o Dieguinho de 5, e aí para tentar o Dieguinho achar os meias, né? Dar um pouco mais de liberdade pro Melco, pro João, e aí as trocas também foram muito importantes, assim, né? Tanto o Enzo quando entra, o Júlio quando entra, o Matheus Araújo quando entra, né, pelo fato de terem jogo que eles se aproximam, combinam, infiltram, enfim, tem profundidade inclusive também com eles. Isso fez com que nós gerássemos mais espaço, mais finalizações. Nós tivemos algumas chances até para ampliar, né, o marcador. Então, em relação ao norte, que assim, o norte que eu comentei na coletiva passada,
é que, assim, como nós vínhamos tendo muitos jogos, obrigatoriamente eu estava trocando muito time, né? E, assim, se eu fazer aí uma retrospectiva dos meus últimos trabalhos, Mirassol 23, 24 e Coritiba ano passado, eu tinha um time que eu considerava o meu time base, e aí eu fazia as trocas e os ajustes de maneira pontual, né? Então, todos os jogadores tiveram muitas chances, vão continuar tendo, óbvio, mas eu acredito que esse time que jogou na quarta e jogou hoje, ele te dá um norte, seja em estrutura, seja em perfil atlético também, né? Porque hoje o jogo exige muito da parte física, né? Então é nesse sentido que eu falei que vai ser esse time, essa estrutura aí que vai me dar um norte, né? Inclusive, né, você pega, né, pegar o exemplo do Júlio, né, que começa como um camisa 5, termina como um zagueiro pelo lado direito, né? O fato do Júlio ser um jogador polivalente me dá muitas possibilidades, né? Então esse perfil de jogador é muito importante para nós. Fez inclusive o gol da vitória, né? Então esse perfil é bem importante para nós. Moza, boa noite. Aqui atrás, ó, bem nas câmeras aqui. Tudo boa bom? Noite. Tudo bem. Eduardo Trovão do Futebolês, parabéns pela vitória. Obrigado. Como você já apontou aí, a vitória hoje, antes de mais nada, era importante para o time voltar a vencer, né? Depois de 4 jogos na Série B sem vitória. Mas não é uma vitória qualquer, é uma vitória no Clássico. Então fale sobre o quanto isso pode ajudar na sequência, o quanto isso pode trazer de confiança a mais para o Ceará depois dessa turbulência de 4 jogos sem vitória. E saber da virilha aí, tá tudo bem com você, rapaz? Rapaz, você já se recuperou? Vai poder jogar o próximo jogo? Aí? Envelhecer não é fácil, né? Se eu tenho saudade de alguma coisa, era da saúde que eu tinha quando jogava. Mas eu fui comemorar e virei o corpo, escorreguei, abri a perna. Já tomei injeção, já tô melhor. Assim, desculpa, até esqueci da pergunta. Confiança, sim. Mas assim, ó, você vê, né, o jogo ele é fracionado, eles são momentos, né? Primeiro tempo foi um primeiro tempo truncado, e aí o adversário sai na nossa frente, a gente volta melhor pro segundo, e depois que empata, o jogo muda completamente a nosso favor, assim, que é a questão realmente da confiança, né? Acho que precisava aquela injeção de ânimo, e as trocas também foram muito importantes, mas essa injeção de ânimo para nós aí, para voltar a confiança, e esses jogadores já entregaram muito e vão continuar entregando, assim, então é uma vitória importante para nós, uma das mais especiais, assim, da minha carreira até agora. E assim, pelo todo, assim, né, por ser um clássico, por muitos meninos jogarem e darem uma contribuição importante, porque era necessário nós voltarmos a vencer, enfim, então estou muito feliz, grato a Deus por ter conquistado essa vitória, grato aos meus jogadores, eles realmente são profissionais, assim, na acepção da palavra, e agora é descansar e nos preparar para o próximo confronto direto, né? Nós vamos enfrentar um adversário que historicamente nas últimas 3 Série Bs aí vem fazendo campanhas importantes, então é mais um confronto direto. Moça, aqui ó, Luiz Eduardo Gomes, CVC Esportes Placar TV. Me chamou muito a atenção até nesse seu comentário que você falou que foi uma das vitórias mais especiais da sua carreira, a sua comemoração ali no pós-jogo, né? Você esbravejando bastante, é natural, é um clássico, é um jogo diferente, você até chegou a apontar para alguém na arquibancada. Minha esposa. Sua esposa estava lá, enfim. Queria que você comentasse teu sentimento ali no pós-jogo, no apito final, os jogadores te abraçando, aquela euforia do momento, né? O que isso significa para você? E dentro desse meu questionamento em relação a significados, o que significa o Clássico Rei para você nesse pouco período, né? Você comentou na coletiva passada que 4 meses parece muito tempo no futebol, mas ainda é pouco. O que o Clássico Rei tem representado para o Moza? Porque no momento foi a perda do título estadual, depois uma retomada na Copa do Nordeste, agora uma retomada na Série B do Campeonato Brasileiro. O que os clássicos têm de significado para o Moza até aqui? Eu venho de uma cidade onde o clássico ele é muito sentido também, né? Mobiliza a cidade, fala-se somente no clássico durante na véspera do jogo, né? Mas eu confesso que o clássico aqui, ele tem uns ingredientes a mais, assim, né? Do que eu já vivenciei, né? Eu tive a oportunidade de como jogador também, fazer alguns clássicos no Rio, né? Mas o clássico aqui realmente é um jogo bem especial, assim. Para nós, para o torcedor, para a cidade, enfim. Então tem um peso grande, assim, né? Em relação à comemoração ali com os jogadores, é a relação que a gente tem, assim, no dia a dia, né? Então, eu quando atleta sempre eu gostava da relação franca com o meu treinador, assim, né? E eu quando decidi ser treinador, eu prometi para mim mesmo que a minha relação com o meu atleta seria sempre transparente, olho no olho, às vezes falar coisas que talvez o atleta não queira ouvir, mas eu acho necessário falar. Então, a nossa relação é uma relação de bastante cobrança, mas de bastante conexão também. É nisso que eu acredito, é dessa forma que a gente trabalha. Então,
essa comemoração foi assim porque nós viemos buscando essa retomada na Série B, essa vitória, e vencer um clássico sempre tem um gosto especial, né? Então, dedicar a Deus essa vitória, à minha família e aos meus jogadores, né? E o nosso torcedor, né? Que de novo fez uma festa importante, merecida a comemoração, inclusive com eles, e a presença deles no estádio vai ser muito importante para essa Série B, porque assim, com o apoio do torcedor, com certeza nós vamos ter mais energia para competir durante os jogos, assim, porque o nosso torcedor é um torcedor realmente apaixonado, né? E eu tenho certeza que ele hoje se sentiu representado mais uma vez e vai voltar a lotar o estádio, né? Porque com certeza com o apoio deles nós vamos ser um time bem duro de enfrentar aqui. Moza, boa noite, Giovanni do GE. Globo. Ainda falando um pouquinho sobre esse pós-jogo, né? No momento da comemoração ali, você com os jogadores, a gente viu você indo até o Melk, né? E deu um beijo na cabeça dele. E eu queria saber se você falou alguma coisa para ele específico naquele momento ou até mesmo no vestiário. O Melk, eu tento não atrapalhar o Melk. Porque assim, quando o jogador é muito talentoso, a gente dá pouca função a ele, assim, porque deixa que ele fique um pouquinho mais solto, né? Assim, eu fico muito feliz pelo Melk, assim, eu tive a oportunidade de conhecer os pais lá no CT, né? Um menino formado aqui da cidade, né? Extremamente talentoso, o mundo vai se abrir para o Melk, né? Eu peço a Deus que o mundo se abra para ele, assim, porque realmente ele é muito talentoso, né? Então, e cabe a mim como treinador potencializar esse talento dele, né? E potencializar com um pouco de experiência que a gente vai tendo nos últimos anos é tentar deixar o mais solto possível, né? Assim, queria abrir o parênteses também para o João, né? O João é um jogador que muitas vezes fala pouco, você quase não escuta a voz dele, mas ele vira gigante quando entra no campo, né? Então, assim, o menino também formado aqui, né? Enfim, então, mas a comemoração com o Melk foi feliz pelo primeiro gol dele num clássico no profissional, né? Representa muito, assim, para um menino que é daqui, né? Formado aqui, então com certeza na cabeça dele passou várias vezes, né? E sonhou com esse momento, né? De fazer um clássico, fazer um gol num clássico e vencer o jogo, né? Então, com certeza ali para ele era uma realização de um sonho. Eu também já tive 19 anos, também já comecei minha carreira e, enfim, com certeza foi um gol muito especial para ele e importantíssimo para nós, né? Foi o gol de empate que nos deu a possibilidade de virar depois com o Júlio, né? Então a comemoração com o Melk foi assim, feliz por ele, pela família dele, e com certeza aí eu peço a Deus e tenho certeza que o mundo vai se abrir para ele. Moça, parabéns pela vitória. Eu sei que vocês não gostam muito dessa história de tabu no futebol e tal, mas segue, aumentou, né? Mais de 3 anos, 15 partidas. Quanto você acha legal também, pensando, imagino que esses atletas da base, né, vivam isso intensamente, a torcida também, o quanto é legal aumentar esse número, né? Seguir não perdendo para o maior rival. E eu queria entender um ponto, né? A gente está aqui para questionar, né? Eu sei que já falaram sobre Pedro Henrique, Richardson e também o Vina, mas eu queria entender a seguinte coisa: você ganhou novos jogadores, né? Os atletas da base que estão chegando são outras opções e opções que renderam no jogo de hoje. Mas você ainda conta com esses atletas e de que forma eles poderão voltar a ser relacionados, né? Poderão voltar a ganhar chance. Porque eu sei que no jogo passado, por exemplo, o Pedro Henrique estava entre os relacionados, acabou não ganhando oportunidade. Hoje não ficou na lista dos relacionados, mas você acredita que esses atletas ainda poderão render pelo clube? Eu acredito que sim, eu não descarto ninguém, assim. Mas eu entendo que o futebol é um esporte de merecimento, assim. Eu respeito a carreira de todo mundo, assim, de verdade, assim, eu respeito a história de todos os jogadores, mas simplesmente a carreira e a história não garantem espaço para ninguém, né? Então, porque se eu decidir dessa forma, eu vou contra aquilo que eu acredito, que é o dia a dia, que é o merecimento, que é, enfim, a entrega e o momento de quem está melhor. Então, as minhas decisões vão ser sempre baseadas nisso. Aquilo que eu entender que está melhor, independente da idade, independente da carreira, é que vai ter as oportunidades. E o tabu, assim, hoje, assim, mais do que manter o tabu, era importantíssimo voltar a vencer, né? Principalmente porque nós queríamos encurtar a distância para o nosso rival, encurtar a distância para os líderes, né? Então, assim, e se tratando de um clássico, tem um gosto especial, né? Mas era aquele botãozinho de emergência, assim, de sobrevivência, é importante ele estar ligado, porque nós precisávamos voltar a vencer, né? Porque, assim, 4 jogos num campeonato de regularidade é muito tempo sem vencer, né? Então, graças a Deus conseguimos uma vitória importante e, assim, e num clássico, né? Então tem com certeza um gosto especial.
Moza, aqui, ó. Aqui lá de esquerda. Boa noite. Leandro Pacatuba em Foco, parabéns pela vitória. Obrigado. Professor, sobre um pouco da estratégia que você colocou ali nas saídas de bola juntamente com o goleiro, certo? Trazendo ali os zagueiros e até mesmo o Alex Silva na lateral para sair jogando juntamente com o goleiro, né? Com o Bruno. E o que você imaginava antes da partida para criar essa saída de bola que a gente não via antes aqui com o Ceará? Não tanto, né? Como foi no primeiro tempo de hoje. Foram várias saídas de bola ali com o Bruno. O que você imaginava que foi passado para eles em pré-eleção? Como seria o Fortaleza postado? Se a intenção sua era criar mais espaço chamando o Fortaleza para frente? Assim, nós sabíamos que eles iam igualar a nossa saída, né? Como aconteceu, né? E infelizmente até o primeiro gol do Fortaleza é de uma saída de bola nossa, que a gente perde a primeira, o Rodrigo ganha a segunda, e aí sai o cruzamento da esquerda e o pênalti, né? Mas a ideia principal era deixar os nossos atacantes numa condição de igualdade numérica na frente. Aqui Moza, André Carvalho, FM Conexão 70. Em alguns jogos aqui na Arena Castelão do Alvinegro que eu estive presente contra o Vila Nova, até mesmo para a TV contra o Atlético Mineiro, e lá em Recife contra o Sport, eu vi uma dificuldade do seu time em relação às coberturas das laterais na marcação e também da recomposição na perda de bola. Hoje eu vi um alvinegro diferente, né? Principalmente Dieguinho fazendo essa função. Você identificou esse problema no time alvinegro? Hoje foi muito importante a recuperação nesses momentos difíceis que o Ceará passou antes em algumas partidas. Hoje eu vi uma marcação muito bem feita. Hoje, pelo fato de nós termos marcado com uma linha de 5 também, no primeiro tempo com o Melk, no segundo com o Júlio, acabou que facilitou essas coberturas, né? Com 5 você consegue preencher mais a largura do campo, e aí nós quisemos espelhar o adversário, né? Na hora de marcar, e aí as coberturas elas são mais eficientes pelo fato de já ter um jogador mais próximo do lateral, né? A cobertura está muito mais perto, né? E aí o Dieguinho com capacidade atlética, o João, né, muita capacidade física, o Lucas quando entrou também aumentou o nível físico, tanto é que com a entrada do Lucas, assim, tivemos 2, 3 chances de escapar, né, para fazer contra-ataques importantes, né, a importância de ter jogadores também com esse perfil para entrar nos jogos, né. Então, e aí voltando a pergunta, 2, 3 perguntas anteriores a essa, né, de usar essa semana também para fazer algumas correções, né, porque tem coisas que para corrigir precisa de treinamento e aí com certeza nós vamos focar nesses detalhes aí para poder melhorar o nível do nosso time. Boa noite, Moza. Boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Moza, eu queria que você falasse o seguinte, clássico rei é sempre, clássico em si, né? Você até falou de outros, mas é sempre uma fábrica assim de heróis, né? E de vilões, no bom e no mau sentido. No bom é o vilão do teu time, porque pelo outro time ele faz muito gol, mas tem um vilão do teu time porque ele entregou, porque naquele clássico ele não definiu, né? Diante de tudo isso, você escolheu alguns jovens atletas para participar do jogo, tanto no primeiro quanto na entrada no segundo tempo. O que te deu essa certeza de que você estava colocando jogadores que tinham a capacidade de entregar, diante de toda essa pressão que era o clássico? A pergunta, eu quero dentro dela fazer outra. E agora, depois do clássico, uma virada, uma vitória por 2-1, o time até com mais chances poderia até ampliado o placar. Quanto isso é importante para esses jovens, né, que entraram, que tiveram a sua confiança, que foram lá do jeito que você imaginou, deram conta do recado e que ganharam uma partida tão importante. E eu acho que a importância você trouxe à tona, ela é maior do que o clássico em si. A equipe vinha de 4 jogos sem vencer na competição, precisava vencer, então tudo isso estava inserido num contexto. E os garotos pegaram isso, colocaram no peito, foram lá e simplesmente fizeram. Então, esse antes de como você chegou lá e esse depois de como fica agora para esses garotos diante do que fizeram. Assim, o que me deu a confiança de iniciar com o João, com o Melk, enfim, já vinha tendo mais oportunidades, o João fez um jogo muito sólido na quarta-feira, e aí a entrada do Enzo, do Júlio, né? Assim, eu cheguei aqui começamos no dia 2 de janeiro, eu tive a oportunidade de ver esses meninos estreando contra o Floresta. Eles fizeram muitos treinos conosco também, participaram praticamente da pré-temporada inteira. Uns permaneceram, outros voltaram para o 20 e agora retornaram para a equipe principal. E aí o que me deu a confiança de colocá-los é o dia a dia realmente, assim, né? Eu já tinha ficado
surpreso com o que eu tinha visto na estreia deles contra o Floresta, não só na questão técnica, física, mas na questão tática, de entendimento, assim. Vou pegar o exemplo do João, né? O João é um camisa 8 que você não encontra com muita facilidade assim nos times do Brasil, né? Porque ele faz tudo bem, né? Ele tem o time da infiltração, ele tem o time de juntar no setor, ele sabe jogar de 5, ele sabe jogar de 8, ele inverte com o Dieguinho, às vezes joga de meia direita, às vezes joga de meia esquerda. Isso é tudo que é estímulo que esses meninos já tiveram ao longo dos últimos anos, né? O Enzo que entrou, ele já tinha me chamado a minha atenção nesse jogo e durante os treinamentos pela questão atlética dele, né? E saber fazer muitas funções pelo lado direito, né? O Júlio é um jogador que nós estamos... O Júlio é um talento assim que nós estamos adaptando ele de 9, de 11. O Júlio é um jogador, assim, ele é um jogador muito talentoso também, que está entendendo que tem que se entregar também na fase defensiva para poder jogar hoje, né? Que hoje a exigência do jogo mudou de alguns anos para cá, né? Então, assim, todos esses detalhes aí, principalmente vendo eles no dia a dia, que me deu a confiança, né, de colocá-los num jogo tão grande como esse, né? E com certeza, assim, eles foram premiados com a vitória. Com certeza vão ter ainda mais confiança daqui para frente. E agora o desafio é manter os 2 pés bem fincados no chão, evitar influência externa, né? Porque tem muita coisa que se fala. E eu acho que essa blindagem o atleta profissional tem que ter, né? Ele tem que ter justamente para não ter nenhum tipo de distração, porque hoje tem muitas distrações. Talvez hoje seja até mais difícil do que na minha época como atleta, né? Porque antigamente tinha o jornal ou a televisão, né? Então eram 2 coisas só que você olhava. Hoje tem 1 milhão de coisas, então tem muitas distrações, né? E esses meninos precisam focar naquilo que realmente importa, né? Que é descansar, que é se alimentar bem, que é treinar, que é todo dia se provar, né? E mostrar que merece estar no Ceará, né? Então esse é o desafio deles, né? E eles mantendo esse nível de desempenho vão continuar tendo oportunidades comigo. Beleza, professor? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Boa noite.